E o próximo presidente vai escolher 4 ministros do STF. É uma corte de 11. 4 por quê? 3 se aposentarão. Quem se aposentará? Aposentar-se-á Luiz Fux, é o primeiro a se aposentar. Carmen Lúcia, a segunda a se aposentar. E Gilmar Mendes, o terceiro a se aposentar. Se aposentar porque atingirão 75 anos, idade máxima de servidor público. É chamada expulsória. Além desses 3 que vão se aposentar pela expulsória, nós temos o Barroso, que vai se aposentar antecipadamente, já deu todas as deixas. E aposentar-se-á, especialmente, se não tiver um presidente simpático à sua causa progressista, porque ele diz que é progressista, naquela entrevista que ele deu à CNN, na noite em que antecedeu a sua despedida do STF, como presidente do STF. Ele saiu da presidência na sexta e segunda assumiu o Edson Fachin, e ele disse que o pensamento conservador, Holliday, ele disse isso à CNN, é uma doença. Ele não usou a palavra doença, mas ele falou: o Brasil tem um problema que não foi bem diagnosticado, que é o aumento do pensamento conservador. Diagnostica-se o quê? Diagnostica-se doença. Então, para quem é alfabetizado e sabe o significado das palavras, ele chama o pensamento conservador de doença e diz que a Constituição é progressista e que, a depender dele, progressista continuará. Então, ele tem um pensamento progressista, ameaçou se aposentar caso a festa da democracia da eleição não eleja alguém que seja do seu agrado, então o próximo presidente vai indicar 4 ministros. E se for um presidente amigo também, vai conseguir que ele se aposente só para indicar 4. Porque você indica 4, nós temos na composição do STF hoje um único ministro que salva. Um único ministro que tem qualificação técnica para ocupar o cargo e, ao mesmo tempo, nunca falou fora dos autos, por mais que o público, que a plateia clame, fale fora dos autos igual o Moraes, fale fora dos autos igual os outros. Ele não, ele se mantém juiz. Ele se mantém circunspecto, que é o André Mendonça. Tem um ministro que salva. Tem um outro ministro que eu não sei o que faz no cargo de ministro, que é o Cássio Conká. Mas esse é Vulovan. Não sei para que lado enverga. Mas vamos imaginar que o Cássio Conká, ele venha a se tornar um bom juiz. Temos 2. Se o novo presidente vai nomear 4, e esse presidente for de direita, já existe uma maioria de novos ministros que vão reformar toda essa loucura que este Supremo, ocupado por usurpadores sem notável saber, ou, se tem notável saber, não utilizam mais, fizeram no Brasil. Agora, se tivermos um presidente, um Lula reeleito, teremos mais 4 tranqueiras, mais 4 sabujos indicados para o Supremo, e aí a situação piora, porque sai o Fux. Agora, se tivermos o Lula e um Senado que honre as calças que veste, pode ser que esses 4 indicados não sejam aprovados, ou que este Senado empiche o joio para deixar só o trigo. Então, essa próxima eleição, onde nós vamos eleger 513 deputados, 54 senadores e um presidente que vai escolher 4 ministros do STF, ela é uma questão de vida ou morte. Então, o Alexandre de Moraes estar já, deste momento, manipulando a corrida eleitoral do ano que vem, porque calar sem justo motivo, sem processo que embase o silêncio como medida cautelar penal, o Jair Bolsonaro, que é o maior líder da direita, é uma forma de manipular já a eleição de 2026, não é?
Exatamente. E isso é muito interessante. Desculpe eu falar muito, mas eu tomo cuidado para expor essas palavras, porque nesse país, não é pingo é letra. Não, e é muito interessante isso, Pavinato, pelo seguinte, porque quando se fala em influência do judiciário nas eleições, muitas pessoas falam, ah, não, mas já vai falar de urna fraudada, etc. Não, 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 não é disso que se trata. O que nós estamos falando, e este foi, ao meu ver, a coisa mais grave que o TSE fez nas eleições de 2022, é a interferência constante no processo político eleitoral. Porque perceba, em 2022, a quantidade de direitos de respostas concedido à campanha de Lula foi absolutamente desproporcional à quantidade de direitos de resposta concedido a Bolsonaro. A quantidade de campanhas publicitárias retiradas do ar da campanha de Bolsonaro foi absolutamente desproporcional em relação às campanhas retiradas de Lula. Houve uma denúncia da campanha do Bolsonaro sobre são milhões de transmissões de campanhas de rádio que foram retiradas ou simplesmente não foram transmitidas, principalmente em rádios do interior. Isso não foi sequer investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí agora, um ano antes da eleição, nós estamos falando aqui de um alinhamento, no mínimo uma coincidência muito grande, no mínimo uma coincidência muito grande, dos interesses de um centrão que quer eliminar da corrida a família Bolsonaro. E por que quer eliminar? E aí o Paulo Figueiredo trouxe isso muito bem na fala dele. Porque a família Bolsonaro, e claro, especialmente a figura de Jair Bolsonaro, representa justamente este homem comum. É o homem comum que chega ao poder, que chega à cadeira da presidência da República. O homem comum, o cidadão, que acorda antes do sol nascer, volta para casa muito depois do sol ter se posto, este homem comum não atura negociações debaixo dos panos. Este homem comum não atura o fato de um juiz que não é eleito pelo povo tomar o lugar de pessoas que são diretamente eleitas por ele. Este homem comum não atura negociatas, não atura abrir mão dos seus princípios morais e éticos por conta de um projeto político. Muitas vezes projeto político escuso. Este homem comum não se acovarda diante dos rabos presos ou de possíveis inquéritos que possam vir do Supremo Tribunal Federal ou de investigações que possam ser abertas pela Procuradoria-Geral da República. O homem comum quer transformar as instituições. O homem comum não aguenta mais pagar tanto imposto para sustentar os luxos da elite do poder. E este homem comum, para o Centrão e para o Supremo Tribunal Federal, não pode estar na presidência da República. É por isso que Bolsonaro está preso ilegalmente. É por isso que o Centrão não quer ninguém com este sobrenome nas eleições de 2026.